Eu creio que estes versos não nos permitem afirmar que Deus amou todos os seres humanos desse mundo, no sentido de torná-los salvos. Por isso que eu creio que, de certa forma, utilizamos pouco daquilo que esta passagem nos proporciona. A partir do versículo 16, João irá usar um contraste entre palavras ou expressões que trazem abrangência e exclusividade. O ponto é que quando Jesus afirma que Deus amou o mundo, a abrangência, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ele condiciona a fé para que todo aquele que possua esta fé, ou seja, exclusividade, seja salvo. Sim, da mesma forma, quando Jesus afirma que Deus enviou o seu Filho ao mundo, a abrangência, não para que o condenasse, mas para que este fosse salvo por ele, e quem nele crê não será condenado, exclusividade, mas quem não crê será condenado. Fica difícil, meus irmãos, de compreendermos que esta passagem, à luz de todo esse contexto em que Jesus está frisando um único nascimento, fica difícil utilizar ou deixar que essa passagem diga que não são somente estes, aqueles que creem, todo aquele que crê, que são alvo do amor de Deus. Não são todos. Portanto, devemos considerar, por exemplo, o fato de Nicodemos e João serem israelitas. Isso nos ajuda quando Jesus se refere ao mundo e todos. Ele revela que não só apenas os judeus seriam alvo deste amor. Deus amou o mundo sem distinção de pessoas, povos, nações, e dentre todos estes, escolheu aqueles por quem ele entregaria o seu Filho. Quando olhamos a abrangência de que Deus amou o mundo, não devemos cair naquele contraste que muitos pensam, de que todos serão salvos no final, de que não há condenação, de que Deus amou o mundo de tal maneira que no final todos irão para o céu. O texto por si só não nos permite esta afirmação. E dentre todos esses povos, somente aqueles que creem serão salvos, quer judeus, quer gentios. Esta é a realidade do que chamamos a livre oferta do Evangelho. O Evangelho deve ser proclamado a todos sem distinção, mas não devemos compreender ou crer que isso anula a eleição incondicional de Deus, muito menos a expiação limitada da obra de Cristo, ou a vocação eficaz do Espírito Santo. Por eleição incondicional, eu me refiro quando Deus escolheu, segundo o seu propósito, um número de pecadores justamente condenados, sem méritos ou capacidade para receberem esse tremendo amor inexplicável na obra de Cristo Jesus. Expiação limitada é o ato de amor de Cristo Jesus em morrer por aqueles a quem o Pai lhe deu e garantir que estes desfrutassem da comunhão. E a vocação eficaz é aquilo que o próprio Jesus Cristo nos disse, a transformação vinda do alto, que se torna eficaz e violável. Aqueles que recebem não perdem a salvação em Cristo Jesus. Efésios 2 nos lembra: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabemos que somos salvos quando cremos nesta obra de Cristo Jesus e experimentamos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando compreendemos a nossa salvação a partir da concepção de quem nós realmente somos e de onde fomos retirados e de onde agora podemos desfrutar desta obra. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta foi a mensagem de Cristo, essa foi a mensagem dos discípulos, essa é a mensagem que a Igreja de Cristo propaga durante os séculos até que Ele volte. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Não há outro meio, não há outro caminho de você herdar o reino de Deus. Não há outra forma a não ser se curvar
diante da cruz de Cristo e reconhecer que não podemos alcançar esse reino senão pela ação poderosa, sobrenatural de Deus em nossa vida, aplicada pelo seu Santo Espírito.